Olá, boa noite, na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma aula teológica, onde estaremos reforçando a matéria de bibliologia, a ciência da Bíblia, estudo sobre a Bíblia Sagrada. É um estudo de muito valor para todos e esperamos que nessa noite, esta aula humilde em sua explanação, possa alcançar o objetivo, que é despertar os nossos corações, para interessarmos um pouco mais na Palavra de Deus. Está aí chegando a primeirona, a irmã Alzira. Uma boa noite, irmã Alzira. Quem sabe o irmão Diácono Raimundo também. Que Deus possa estar abençoando vocês aí em Campinas. Espero que aí esteja um pouco mais frio do que Araraquara, a nossa querida morada do sol. Também a irmã Elineide, uma boa noite, irmã Elineide. Que Deus também esteja abençoando. O meu sobrinho querido, Osiel, e a irmã Angelita. Olá, amados sobrinhos, Deus te abençoe. Aí em Ribeirão Preto, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, de toda a criançada, de todos aí de Ribeirão Preto. Que Deus possa estar, então, nos abençoando nesta aula, apenas uma hora de aula, e que possamos realmente ter aí um pleno conhecimento, né, sobre as maravilhas de Deus. O mundo tem procurado de toda maneira deturpar a palavra de Deus, né? Quantos líderes religiosos estão trabalhando em nossos dias para destruírem as maravilhas que Deus deixou, que é a Bíblia Sagrada, né? Então já estão preparando a nova Bíblia, entre aspas, né? Nova Bíblia. Possivelmente no ano 2021, os evangélicos vão se surpreender com a nova Bíblia. Se tudo correr conforme eles já aprovaram, esta Bíblia maravilhosa que nós temos, ela vai deixar realmente de circular, né? Então você que tem uma Bíblia na sua casa, conserve ela. Conselho de amigo, conserve a sua Bíblia, porque já foi aprovado realmente, né, aí a nova Bíblia. A Bíblia não segundo Deus, mas segundo os homens, o conceito dos homens. Então não vai ser nada agradável. Então devemos agradecer a Deus pela Bíblia Sagrada que nós temos, né? E a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Neste momento nós vamos orar a Deus. Antes eu gostaria de saber da irmã Alzira, se possível, se a sobrinha passou pela cirurgia ou não, ou ainda está aguardando, porque entrou na frente dela, né? E tenho orado, ontem nós oramos em favor daquele que está em cirurgia também, e hoje também oramos, e queria saber se a sua sobrinha, né, ela foi já encaminhada para o centro cirúrgico ou não. Até o final a irmã poderá transmitir, e a minha secretária, a irmã Renilda, ou a Dilaine, estará aí passando para nós o recado, tá bom?
vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, louvado seja o teu santo e bendito nome. Ó Deus dos exércitos, Senhor Jeová, em nome do teu Filho amado Jesus, abençoa esta humilde aula teológica, a matéria que estaremos estudando. Ó meu Deus, ajuda-nos na explanação e todos na compreensão. Abençoa nossos irmãos que já estão aí com seus aparelhinhos, suas famílias, seus familiares. Abençoa aqueles que participarão em outros dias. Abençoa meu lar, ó Pai, minha vida, meu ministério pastoral, minha esposa, minha filha, o lar da Dani, a Isabelinha, o Tiago e todos os nossos irmãos. Abençoa, Pai, aquele jovem que submeteu, aquele menino, 2 cirurgias. Não sabemos como está o estado dele, mas abençoa. Abençoa a sobrinha da irmã Alzira, que o Senhor esteja confortando, ajudando ela, sua família, seus familiares. Abençoa aquela pessoa também que está, possivelmente passou por cirurgia, aqueles tumores. Meu Deus, ajude, abençoa. Abençoa a mãe da irmã Miriam, também submetendo aí, ó Pai, a quimioterapia, seja com ela, com toda a sua família, seus familiares. E abençoa todos os enfermos. Irmã Maria de Lourdes, ó Pai, que tem sofrido muito nos últimos dias. Pastor Cosmo, a irmã Lineide, a irmã Betinha. Ó Deus, conforta, ajuda e cura, se for a tua vontade. Abençoa, ó Pai, todos os enfermos. A irmã Maria Madalena, a irmã também Arlete e outros, ó Pai. Abençoa todos que trabalham na área da medicina, nos hospitais, nas UPAs, também nos postinhos, os que trabalham nas ambulâncias, nos atendimentos, na faxina. Abençoa, Pai, também os caminhoneiros, todos, ó Pai, que enfrentam esses perigos das estradas. Que o Senhor esteja protegendo, meu Deus, a todos. Abençoa todas as nossas autoridades, que tenham mais sabedoria, ó Pai, que possam olhar mais para a população tão carente e olhar menos para si mesmos, que já tem bons salários, mas a corrupção é muito grande. A falta realmente de olhar para as pessoas é muito grande, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, tocando nos seus corações. Ó meu Deus, abençoa nessa noite esta aula, abençoa a minha vida, mais uma vez o meu lar e a recuperação da Di, também da minha esposa, essas dores, o Senhor esteja repreendendo. Em nome de Jesus Cristo, teu querido Filho, nós te rogamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, estamos aí com 6 aparelhinhos ligados. Irmãos, e depois aqui, pastor, a cirurgia da Cristiane foi adiada para a semana que vem. Em detrimento em outra pessoa que precisa ser operada urgentemente com dois tumores no cérebro. E assim que os médicos marcarem o dia, eu aviso o senhor. Ela agradece muito sua atenção. Tá, ó, a Lívia está assistindo. Amém. A Dani. A irmã Lívia, a Dani, Daninha e a Isabelinha. E o irmão João. Irmão João. E a irmã Odete Nascimento. A irmã Odete Nascimento também está aí conosco. Deus que abençoe a todos. Então a irmã Alzira transmite aí o recado, né? Que a sobrinha possivelmente submeterá a cirurgia semana que vem. Ela estará entrando em contato
Não quer dizer que não devemos orar por ela, sim, para que Deus conforte, ajude, ameniza as dores, né? Então tudo isso Deus pode realmente todas as coisas. Ok, meus irmãos? Vamos dar continuidade. Dá uma apenas recapitulada, né, naquilo que nós comentamos na quinta-feira passada. A bibliologia é a ciência ou estudo da Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus, né? Jesus também é a revelação de Deus, especialmente, né? E o Espírito Santo fazendo a obra. Não sei se os irmãos pararam um pouco para pensar sobre a atuação de Deus nas Escritas Sagradas. Esse livrão maravilhoso. Ei, glória a Deus. Como eu sou feliz pelo fato de ter esta biblioteca em casa. Esse barulho é relâmpago que está caindo, né? É trovão. Eu espero que Deus sustenta aí até às 9 horas. Se porventura houver um apagão, os irmãos não se assustem, porque começou agora, né? A trovoada e relâmpago, e pode ser que aconteça alguma coisa. Do contrário, nós vamos até o final. Amém? Amém. Então, meus irmãos, falando ainda sobre a atuação de Deus na revelação especial que é a Bíblia, e o próprio Jesus que veio a este mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que maravilha! Como que Deus faz questão de se revelar para nós, de contar as histórias passadas, até mesmo as histórias presentes que nós estamos vivendo e o que vai acontecer no futuro, né? Poxa, a gente fica emocionado, porque é maravilhoso demais. Então nós vemos aqui que a Bíblia é a revelação especial de Deus para toda a raça humana. Amém? Adi pode passar para nós rapidinho, para nós entrarmos aí. O Paulo Santos e o José Jason. Ok, irmão Paulo Santos está aí conosco, lá de Mogi das Cruzes, e também o irmão José Jason. Ok? Então vamos dar continuidade. A revelação para nós, ela não foi assim rápida, de um momento para outro, né? Iniciou e já fechou, mas ela foi gradual e também progressiva, né? O primeiro escritor que Deus usou, já comentamos, foi Moisés, e todos sabem muito bem. Muito bem. Antes de passar, Moisés, ele foi autor dos livros de Pentateuco, concorda? Os 5 livros de Pentateuco. Quais seriam? O livro de Gênesis. Se quiser fechar a porta para eliminar um pouquinho o barulho, agradeço. É o barulho da chuva, pode. Nunca prejudica a chuva, né? Jamais, é uma bênção. Mas aí, glória a Deus, certo? Muito bem. Todos sabem que Moisés foi o autor dos 5 livros, um homem privilegiado. Aquele homem que Deus escolheu para tirar a nação de Israel, né, e conduzir do Egito até a Palestina. E também foi um homem que teve o privilégio de ver as costas de Deus e receber ali os mandamentos, as leis de Deus,
né? E, por que não dizer, Moisés ficou quantos dias no Monte Horebe com Deus? Olha, a Marenilde disse 40, a Madeleine 40. Ajuntando os dois dá certo. São 80 dias, né? Então 40 dias na primeira etapa. Aí ele quebrou a pedra contendo a lei de Deus, o mandamento de Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele foi um homem muito manso, o homem mais manso que existia. Mas quando ele desceu do Monte Sinai, Horebe, e viu o povo todo corrompido, dançando, pulando, diante de um bezerro de ouro, aquela mansidão de Moisés caiu tudo por terra, e ele quebrou aquela pedra que Deus havia escrito com o seu próprio dedo, e fez ela em pedacinhos. Quebrou. E Deus mandou ele lavrar novas pedras e subir no monte. E ele fez isso. Então Moisés teve esse privilégio. Bom, mas durante os 40 dias, 40 anos que Moisés ficou no deserto, ele escreveu. Possivelmente lá na sua cabana, né, na sua moradia, enquanto os israelitas estavam lá, para cá, Moisés estava sendo inspirado por Deus para escrever os livros do Pentateuco, certo? Que gostoso. Moisés com aquela barbichona dele, possivelmente, e Deus inspirando ele a escrever os 5 livros primeiro. Inspiração, seria aí o sopro de Deus, né? E então foi um homem que Deus usou. Foi o primeiro autor, o primeiro escritor, ok? Nós temos algumas coisinhas, só abrindo aí um parênteses, né? Sobre as classificações, nós não comentamos quinta-feira passada, vamos aumentar para depois dar continuidade, as classificações dos temas dos livros Pentateuco, né? Aí nós temos Gênesis. Gênesis foi o quê? A origem de todas as coisas, né? A origem do universo, de tudo aquilo que Deus criou. O que nós vamos comentar dos 5 livros não estão aí na lousa, certo? Mas os irmãos gravem bem, ok? Pode deixar aí, não tem problema. E também, olha só o livro de Gênesis, quantas maravilhas, né? Além da origem de todas as coisas, a morte de todos os seres humanos através do dilúvio, com exceção de Noé e os demais, né? Eu não sei se eu disse alguma coisa errada. Ok. É que a Maria está rindo de água, acho que eu comi. A Dani falou que Moisés vai ficar bravo. A Dani falou, né? Que Moisés vai ficar bravo porque eu falei a barbichona. Realmente é uma expressão errada, né? Uma barbicha grande. Ok, retificado aí. Também, no livro de Gênesis, nós encontramos o quê? A fundação da nação hebraica. Ei, glória a Deus! É em Gênesis que nós encontramos Deus falando com um homem de uma família. Deus escolheu de todos os habitantes da terra, Deus escolheu apenas um homem, porque ele formaria apenas uma família
ele formaria apenas uma nação, né? Então nós encontramos aí a fundação da nação hebraica, quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, peregrina em um lugar onde eu vou te mandar. Aí começou a conversar com Abraão, fazer promessas que ele seria pai de grandes nações, né? Abrão teve o seu nome mudado para Abraão. Sarai teve o seu nome mudado para Sara, né? Então nós encontramos em Gênesis a fundação da nação hebraica. É gostoso demais. Quinta-feira passada eu falei sobre as divisões da Bíblia. Nós vamos passar, mas por enquanto ainda não, né? Vale a pena, meu irmão, minha irmã, você estudar a Bíblia por parte, se você quiser. Olha, coloque na sua cabeça: eu quero conhecer detalhadamente os livros de Pentateuco, os livros da lei, os livros escritos por Moisés. Eu quero conhecer. Aí nós temos aqui, oxalá, às vezes o tempo não é suficiente para muitos, mas sempre tem um tempinho, né, para a leitura da Bíblia. Aí você vai estudar de Gênesis até Deuteronômio. Aí você vai estudar os livros que Moisés escreveu, inspirado por Deus. Moisés não sabia como Deus havia criado o homem, o universo, tudo que existe, né? Então, você vai estudar os 5 livros. Bem, teve dúvida em alguma coisa? Volta lá, grifa aqui, anote um papel. Olha, você não precisa de ter vergonha ou medo de escrever na Bíblia. A minha Bíblia é riscada. Essa aqui já é a 7ª Bíblia, se eu não me engano. E todas elas estão grifadas. Estão aí, às vezes até com uma pagininha torta, de tanto rabisco. Aí você vai chegando, vai lá, vem cá, e tira a dúvida daquele texto, daquele parágrafo que você leu. Então faça isso, leia os 5 livros detalhadamente, para conhecer as maravilhas de Deus. Então vemos aí a fundação da nação hebraica. Mas interessante que não é apenas a fundação da nação hebraica, mas você deve focalizar aquilo que Deus falou para Abraão, quando estava fundando a nação hebraica, instituindo a nação hebraica, a família hebraica. Aquilo que Deus falou para Abraão ainda, né? Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, inclusive a nação brasileira. Quando você lê Gênesis e aquela promessa a Abraão, você vai verificar que o Brasil está enquadrado naquela promessa. Então hoje você pode falar: glória a Deus, sou filho de Deus. Eu não sou hebraico, eu não sou descendente de Sem, de Abraão, mas em Cristo Jesus eu estou debaixo da promessa de Deus. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Amém, meus irmãos? Oh, glória a Deus! Vamos passar
para o B, pode continuar aí ainda, porque nós não colocamos ali na lousa, mas você pode ouvir e acompanhar. Ora, ainda falando sobre Êxodo, né? Não tem problema. A classificação do tema de Êxodo, vamos comentar menos para poder dar mais chance para outros, é o concerto de Deus com a nação hebraica. O concerto de Deus com a nação hebraica, que acabara, né, de ser constituída depois de alguns anos, né, obviamente. Então, obviamente passou mais de 400 anos, mas estava aí paradinha lá no Egito, então fazia pouco tempo que tinha saído, né? O concerto de Deus, e é maravilhoso demais você ler Êxodo e ver qual é o concerto que Deus realmente fez com a nação hebraica. Então fala sobre isso. Aí vem Levítico, para nós adiantarmos, depois a gente pode dar uma recapitulada. As leis para a nação hebraica ou da nação hebraica. As leis. Isso aí, a gente vê o quê? Observa o quê? Presencia o quê? Que Deus, Ele não formou uma nação. Ele não instituiu uma nação e deixou aí bagunçado, né? Aí abandonada. Às vezes uma pessoa, ele, como é que poderia dizer, institui uma empresa? Não. Ele abre uma empresa, né? E às vezes deixa tudo bagunçado, não tem norma, não tem regulamento. Eu já tive empresa, tive muitos funcionários, né? Entre todo, mais de 300 funcionários. Então, tem que ter norma, tem que ter regulamento, tem que ter disciplina, tem que ter regra, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E o pessoal tem que conhecer as regras da empresa. Certo, pastor Gervásio, uma hora for ouvir aí a nossa mensagem, né? Então, todas as coisas precisa de disciplina, até mesmo no lar, né? Aqui nós mesmos disciplinamos. Já pensou você chegar aí em um lar, o marido chega em casa, deixa o sapato na sala, deixa a camisa no corredor, deixa aí o chapéu ou uma outra coisa na cozinha, e aquela bagunça toda, né? Coitada das donas de casa. Então tem que ter regra, tem que ter disciplina para o bem-estar. Então isto aconteceu com a nação de Israel. Deus não instituiu a nação e deixou aí a seu bel prazer. Mas ele justamente estabeleceu um concerto, fez um concerto com a nação hebraica. E ainda falou, né, se vocês andarem segundo o meu concerto, eu estou deixando para vocês aí esse concerto. Inclusive tem até lá um monte, né, o monte da maldição, o monte da bênção. Aí vocês escolhem o monte da bênção, o monte da maldição, a vida ou a morte. Aí ele deixou os 10 mandamentos, né, que está em Levítico, né? Levítico, a divisão, a classificação, é justamente as leis da nação hebraica. Ele deixou aí os 10 mandamentos, mas deixa eu perguntar, existe apenas 10 mandamentos? Seguindo os 10, tá bom? Não. Ele deixou mais de 600 mandamentos. Poxa vida! Vamos colocar 650 mandamentos da lei de Deus. Então, a nação hebraica estava debaixo dos 10 mandamentos
e mais 600 mandamentos, leis para serem realmente rigorosamente obedecidos. Não é igual hoje que muitos crentes, infelizmente, levam as coisas de Deus assim, a bel prazer de qualquer forma. Mas naquele tempo, se alguém transgredisse apenas um mandamento da lei, ele tornava-se cúmplice de toda a lei, de todos os mandamentos de Deus. Correto? Então não era brincadeira. Então, irmãos, é um privilégio. Eu sempre agradeço a Deus, Senhor, muito obrigado pelo Senhor ser um Deus organizado, um Deus de amor, um Deus responsável, um Deus justo. Amém? Esse é o nosso Deus. E quando nós lemos, então, em Números, nós vemos aí a classificação, a viagem para a terra prometida. Era para durar menos de 5 anos. Vamos colocar aí 5 anos no máximo. Mas durou quantos anos? 40 anos durou a peregrinação. Então, Números, a classificação do seu tema é a viagem para a terra de Canaã, a terra prometida. E Deuteronômio ainda fala sobre as leis da nação hebraica. Recapitulação. Êxodo, então, tendo aí o início, depois avança aí para Levítico, e Deuteronômio fazendo o fechamento, porque aí já entraria na terra prometida. Só tinha 2 obstáculos para a nação hebraica enfrentar depois da morte de Moisés. Quem pode escrever aí quais são os 2 obstáculos que a nação hebraica, recém-organizada, podemos dizer, tiveram para possuírem a terra após a morte de Moisés? Quem pode responder? Não? Acho que Edom, né? Não queria deixar de se passar, é isso? É o Jordão. Poxa vida! Um obstáculo, o grande Rio Jordão, que estava aí na sua enchente, aquele aguaceiro todo, aquele reboliço, mas aquele obstáculo. Já pensou atravessar o Rio Jordão com criança, com adolescente, com mulheres, com velhinhas, bem velhinhas, com bengalinha na mão, Era um obstáculo muito grande. Mas houve ali um paredão de água, não é diferente do Mar Vermelho, formou um paredão e a água continuou descendo e eles passaram. Então esse obstáculo foi resolvido. E o segundo obstáculo? Epa, fugiu da memória. O segundo obstáculo para entrar na terra prometida? Bateu na... Não, foi justamente as muralhas de Jericó. Mas Deus realmente derrubou as muralhas e eles conseguiram conquistar Jericó, e dali então eles conquistaram toda a terra de Palestina. Então essas são as classificações dos temas, certo? Agora nós vemos na Bíblia a quantidade de editora. Editores. Não são os autores, os editores, está certo? Um período de anos, nós já comentamos, 1500 a 1600 anos. Então nós encontramos também o que? Nós encontramos os autores, quantos editores, quantos autores teve nas escritas
da palavra de Deus? Quando? Deus usou 40 homens para escrever, correto? Então, nós vemos o seguinte, as divisões da Bíblia, no passado, era bem diferente, né? Os judeus, os israelitas, eles não dividiam a Bíblia conforme foram divididos agora, certo? Então, tinha apenas ali, né, o livro do Pentateuco, o livro da lei, histórico, profético, poético também, né? Somente aquilo fechou. E nós já comentamos, quinta-feira passada, sobre os livros históricos, né? Os livros históricos, que nós vamos ver aqui, a divisão do Velho Testamento. Quais são os livros históricos? Nós comentamos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, certo? E Esdras, Neemias e Esther, correto? Eu comentei, eu até quero fazer questão de deixar aqui, vamos ver aqui, para poder ajudar um pouco. Nós temos aqui o livro, deixa eu pegar aqui. Opa! Esse livro aqui é a Bíblia Sagrada Católica, né? Nós ganhamos de uma pessoa, eu fiz questão de guardar porque contém os 66 livros que nós temos. Eu não sei se está de ponta cabeça, mas deve estar, né? Está de ponta cabeça, mas fazer o quê? Certo? 66 livros, só que ela tem 73 livros, correto? 73 livros. Vamos colocar, não, pode deixar. 73 livros. Bom, isso aí foi através daquele Papa, de outros papas que foram comentados, né? Já no ano de 1540 e pouco, que o Papa achou por bem de acrescentar como se fosse canonizado a fim de combater Lutero e os protestantes daquela época, né? Os batistas estavam livres, né? Mas este Papa resolveu, por conta própria, canonizar esses 7 livros. Onde ele colocou aqui na Bíblia Católica? Os irmãos estão vendo aqui Neemias, certo? A nossa Bíblia, quando chega em Neemias, querendo abrir a porta, pode... passa para Esther e encerra os livros históricos. Correto? Agora, na Bíblia Católica, quando chega em Neemias, aí tem o livro de Tobias, ok? O livro de Judite, o livro da sabedoria, o livro eclesiástico, o livro Baruque, 1º Macabeus e 2º Macabeus, ok? Então são os livros apócrifos. Não fica por aí. Nós vamos comentar também, porque tem mais 10 livros. E eu prometi de comentar agora, a irmã Adilene pode deixar aqui. Tem mais 10 livros que foram separados pelos papas, a fim de, talvez não seja deturpar a palavra de Deus, mas tem mensagens ali que realmente confronta com a verdade, né? O objetivo é justamente prejudicar os livros sagrados que foram canonizados. Sempre o objetivo deles é prejudicar e nunca ajudar. Então,
preste atenção, meus irmãos. Depois de Neemias, vem os 7 livros apócrifos, está aí em todas as Bíblias católicas, mas não para por aí. Aí depois, então, do ano 200 antes de Cristo e ano 200 após Cristo, nesse período de 400 anos, aproveitando de Malaquias para frente, que foi considerado a época do silêncio, 4 a 5 décadas de silêncio, eles aproveitaram e escreveram esses livros que não foram considerados sagrados, canonizados. Ok? Então vamos ver aqui, a Madeleine não colocou porque eu não passei para ela. Eu prometi que hoje eu citaria esses 10 livros, né, apócrifos também, que são chamados de pseudopígrafos. Você já ouviu falar de pseudopígrafos? Ih, é difícil falar, né? Pseudopígrafos. Oh, meu Deus do céu. Pseudopígrafos. Então são os livros ocultos considerados espúrios, que infelizmente existem. Vamos ver. Primeiramente temos um livro de Enoque. Ele é muito comentado, o livro de Enoque. Inclusive, o irmão evangelista Adilson me pediu um comentário sobre ele, né? O livro de Enoque. E também o 2, Assunção de Moisés. São livros apócrifos, certo? Livro de Enoque. Aqui tem na outra. Cortou. Tem na outra live? Eu acho que não. Tem? Então espera um pouquinho que a Edilene está achando aqui. Vamos lá. Esse livro de Enoque, eu estava lendo ele. Tem muitas coisas boas, né, nesse livro de Enoque. Os irmãos tendo a oportunidade de ler, é bom para o conhecimento. Até mesmo os livros apócrifos. Agora, o que eu não concordo é de ler os livros apócrifos e deixar os livros sagrados. Aí não é bom, né? Mas de vez em quando dar uma lidinha é bom para o seu conhecimento. Ok? Não. Mas não interrompeu não, né? Tá tudo ok? Ok. Então vamos lá. O livro de Assunção de Moisés. O 3, Oráculos Sibilinos. O terceiro é Oráculos Sibilinos. O quarto livro, Livro dos Jubileus. O quinto livro, Livro dos Segredos de Enoque. Enoque, um homem maravilhoso, indiscutivelmente, né? É aquele que não enfrentou a morte, possivelmente vai enfrentar na tribulação, né? Não sei. Alguns dizem que não, mas pode ser que sim, né? Mas não importa. Enoque, ele profetizou, né? Escatologicamente, quando falou que o Senhor viria com os seus santos, falando sobre a nossa vinda com Jesus a este mundo para estabelecer o reino de 1000 anos. Enoque escreveu sobre esta profecia. Olha que Enoque viveu muitos anos antes do dilúvio. E Deus fez questão de revelar para ele. E ele fez questão de transmitir para nós com ordem de Deus. Irmãos, é maravilhoso demais. Então nós vemos aí o quinto livro, Os Segredos de Enoque, que na verdade é o segundo Enoque.
Então você vai encontrar, se você pesquisar, primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque, que seria Os Segredos de Enoque. Agora já não é mais segredo, que foi revelado, né? Bem, nós temos aí o sexto livro, Apocalipse de Baruque. Apocalipse de Baruque. Baruque, se eu não me engano, foi como é que chama aquele que escreve? Escriba. Não é escriba, é o Escrivão. escrivão. Baruque foi escrivão de Jeremias, certo? Se eu não estiver errado, mas eu estou certo, né? Então, o sexto livro, Apócrifos, é justamente Apocalipse de Baruque. Também temos o 7. Apocalipse de quem? De Abraão. Apocalipse de Abraão. É o 7º livro apócrifo. E o 8º, os Salmos de quem? De Salomão. O 8º livro apócrifo. Fora aqueles 7. Certo? Apócrifo. Então seria 17. O 9º livro, a Carta de Aristeia, que foi um personagem muito importante no passado, certo? Então é a Carta de Aristeias. E o 10º livro, que na verdade seria dividido. Você prestou atenção que nós falamos sobre 1º Macabeus, 2º Macabeus. E agora fecha-se o 10º livro apócrifo, 3º Macabeus e 4º Macabeus. A Dani está perguntando Quem? aqui. Disseram que esse livro de Enoque, foi meio que aprovado para ser canonizado. Por algum motivo não colocaram. Será verdade? Então a Dani está perguntando, né, sobre o livro de Enoque. Se você ler o livro de Enoque inteirinho, ele tem mais ou menos 160 páginas, certo? Então ele tem mais ou menos 79 páginas, e depois o 2º capítulo, ele tem mais 79, 78. Então vamos colocar 160 páginas o livro de Enoque. Mas não é verdade não, né? Agora quem comentou isso aí é dos nossos quase séculos, e é justamente o Papa e o pessoal ali, as autoridades eclesiásticas católicas, né? Então não tem esse negócio de foi ou não canonizado, ou quase canonizado, não. Ele foi repudiado pelos escribas, né, da época, pelos irmãos que realmente comporam aquela equipe que escolheram os livros para serem canonizados. E, com certeza absoluta, sob a supervisão de Deus. Lembrando, irmãos, que esses livros, né, pseudopígrafos, eles foram escritos justamente, eu repito, naquele período de Malaquias até Mateus, avançando um pouquinho. Então, é uma época que foi considerada a época do silêncio. Por que silêncio? Porque Deus realmente não permitiu que fosse escrito alguma coisa. Deus não permitiu. Então, se houve silêncio vindo de Deus, por que o homem escreveria alguma coisa e depois aqueles escritos se tornariam sagrados?
inspirados por Deus. Então não é verdade. Ok? Certo, Dani, Daninha? Então aí nós encontramos. Vamos voltar lá, irmã Dilane. Temos alguns minutinhos. A divisão do Velho Testamento, nós já comentamos, mas pode ir passando, né? Livro histórico, primeiramente são os livros, o quê? Do Pentateuco. Livros da lei, certo, Marina? Certo? Depois nós temos então os históricos, já falamos, e os livros poéticos. Na verdade, Jó é uma história, correto? É uma história. Mas acharam por bem de colocar poético, devido à forma que foi escrito, né? Os acontecimentos, as apresentações. Então se tornou ali um livro poético, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Também tem mais um que é considerado poético por alguns, que seria Lamentações de Jeremias, ok? Nós não devemos preocupar se Lamentações foi poético ou não, porque na verdade ali encontramos profecias maravilhosas, né? Então para nós pouco importa se foi poético ou não, certo? Nós vamos estudar de uma forma aí que realmente nos alimentamos das Escritas, ok? É o que eu falei na quinta-feira passada. Se você quer fazer a separação para estudar a Bíblia toda, então leia todos os livros de Pentateuco, né? Os 5. Aí você vai para o histórico e se aprofunda nas histórias, você vai ficar de cabeça erguida, né? Vai derramar lágrimas, vai sorrir, vai ficar feliz, vai ficar triste com tantos acontecimentos, através dos livros históricos. E os poéticos também, né? Aí vai fazendo o fechamento, livros por livros, você já tem aí em sua casa. Vamos ler também agora outros, irmã, de Lane. Temos também os profetas maiores, né? Já mencionamos quinta-feira, Isaías, Jeremias, Lamentações não, Ezequiel e Daniel. Os profetas, não está falando livros, certo? Então os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São... Oséias, não. Oséias, profeta menor. Por que profeta maior? Porque eles eram mais altos do que os outros, né? Mais rico, mais forte? Não. Porque escreveram muitas profecias, pode ver lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e também profecias, tanto também do presente como escatológico. E eu vou repetir, leia em casa Ezequiel 38 e 39. Irmãos, não tenham preguiça de ler. Eu já leio não sei quantas vezes. Muitas vezes. Leia Ezequiel 38 e 39 e você vai ver a profecia que está para acontecer de Gog e Magog. Você sabia que o Oriente Médio está recebendo, pega lá na reportagem, não é qualquer reportagem não de internet, né? Mas eles estão abastecendo o Oriente Médio com muitos armamentos pesados, aviões e mísseis de tudo quanto é qualidade, estão indo para lá. Agora, em nossos dias, estão indo para lá, né? Então leia Ezequiel, profeta maior. Está falando sobre o que vai acontecer em nossos dias, né, para o arrebatamento da igreja, das igrejas e do povo de Deus. Ok? E também Daniel, o grande homem de Deus, que profetizou sobre quem? Sobre o Messias dos judeus, o anticristo, que está também para assumir aí o comando, assim que Jesus Cristo
nos retirar da terra. Amém? Possivelmente nós vamos saber quem é, mas nós não vamos enfrentar aí a mão pesada dele, porque é uma mão pesada dirigida pelo diabo, e nós não estaremos aqui. Amém? Vamos ver agora os profetas menores. A irmã Alzira colocou: pastor, nós estamos lendo o livro de Ezequiel nos cultos de oração, já passamos dos capítulos 38 e 39. Amém. Espero que estejam aproveitando, irmã Alzira, né? Porque são profecias maravilhosas demais, né? Que nos deixa de boca aberta. É a guerra de Armagedon, que não vai ter a participação de nenhuma nação, a não ser Israel e Gog e Magog, né? Estados Unidos não vai interferir, não. O Brasil não vai interferir, porque Deus não vai permitir. É a vingança de Deus contra o Oriente Médio, contra os árabes, aquela cambada toda lá, né? Ok, os profetas menores. Então não são insignificantes, jamais, né? Mas que teve profecias somente daquela época, poucas profecias. A irmã Alaide, olá irmã Alaide, uma boa noite, Deus que abençoe grandemente a irmã. Entrou mais um, saiu mais uns 3, amém. Uns gostam, outros não, né? Uns podem, outros não podem participar, e assim vamos continuar. Então os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, certo? Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e finalmente Malaquias. Agora, então veja bem, depois de Malaquias, segundo os católicos, né, aí vem mais aqueles 10 livros apócrifos até chegar em 3º e 4º Macabeus, ok? Eu não sei se tem mais alguma coisa marcada. Temos a divisão do Novo Testamento, mas ainda nós vamos voltar, irmãos, na próxima quinta-feira, sobre a tradução, né, da Bíblia hebraica para o grego, né, que aconteceu justamente no ano 290 a.C., certo? A sua ordem, tudo direitinho, mas nós vamos voltar no Velho Testamento. Não quer dizer que acabou. Mas vamos ver a divisão do Novo Testamento para nós terminarmos, que o horário já foi e nós não jantamos ainda, e eu acho que os irmãos também não. A Dani está perguntando, falando que não entendeu até agora a finalidade do livro de Cantares. A irmã Alzira falou assim: eu também não, nós sempre questionam por que desse livro, mas ainda não consegui resposta. Se os irmãos não fizerem questão, a Dani e a irmã Alzira, na quinta-feira, porque já que é um estudo de bibliologia, as perguntas que tiveram nós vamos tentar ajudar, ok? Então não quer dizer que a gente vai passar aqui, acabou. Então, não, é um estudo sobre bibliologia, e faz parte da Bíblia, né? Então no próximo quinta-feira, nós estaremos comentando sobre Cantares, né? Sobre esse livro, às vezes tão polêmico, sem necessidade. Nós vamos comentar, ok? Então vamos ver aqui os livros, a divisão do Novo Testamento. Evangelho. Evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, certo? Então, não necessariamente apóstolos, não necessariamente. Deus usou 40 homens. Não importa se era profeta, apóstolo ou não, Deus fez uso deles. A inspiração é de Deus, né? Então nós encontramos, evangelho quer dizer boas novas. Qual é a maior boa nova que o mundo já ouviu?
Jesus nasceu, dezembro, 25 de dezembro. Jesus nasceu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou dos mortos, nos garantindo vida. Amém? Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós também não ressuscitaríamos. Jesus ressuscitou. Então, trouxe realmente a boa nova de Deus para a raça humana. Vamos ver rapidinho para nós terminar. Evangelhos, Atos, ações apostólicas. Nós vamos comentar um pouquinho mais depois. Apenas ler então para terminar, que já passou o horário. Atos dos Apóstolos. Tem um pernilongo aqui que está zoando meu ouvido. Os irmãos me perdoem. Ações apostólicas, né? E também da igreja primitiva, né? Obviamente. Epístolas paulinas. O apóstolo Paulo, o maior escritor, né, das epístolas, 13 epístolas. E também epístolas gerais, aquelas que não foram escritas por Paulo, são consideradas epístolas gerais. Até mesmo Hebreus, né, que não se sabe quem escreveu. E profético. Aí eu coloquei Revelação, Apocalipse, certo? Escrito por João. Essas são as divisões que nós temos. E se você quiser, você pode pegar essas divisões e fazer um fechamento lendo tintim por tintim, aí aproveitando o máximo daquilo ali, e você vai ver quão grande riqueza nós temos diante de nós e que muitos têm desprezado. Por um motivo, por outro, têm deixado de ler a Bíblia inteirinha. Todas essas divisões, meus queridos irmãos, nós encontramos nos nossos 66 livros, nessa biblioteca maravilhosa que nós temos. Neste livro apenas, uma biblioteca. Faça isso. Muito obrigado, irmãos, vocês que participaram aí com seus aparelhinhos. Aqueles que vão participar ainda depois, que Deus esteja abençoando a todos. Muito obrigado. A razão dessas aulas teológicas é justamente vocês, né, que têm participado. E espero que aumente o número, né, mas feliz é aquele que realmente se interessa. Ok? Uma boa noite para todos, na paz do Senhor. Um bom jantar para quem não jantou ainda, né? E que Deus continue protegendo e sempre abalando os vossos corações com o poder da palavra de Deus, do Espírito Santo. Amém? Boa noite, vamos desligar.